Parte 4. Desde que o primeiro artigo de Square sobre os hábitos de Eugênio foi publicado, a ciência da formação de hábitos se transformou num grande campo de estudo. Pesquisadores das universidades de Duke, Harvard, UCLA, Yale, USC, Princeton, Pensilvânia e todas as escolas no Reino Unido, Alemanha e Holanda, assim como cientistas corporativos trabalhando para Procter Gamble, Microsoft, Google e centenas de outras empresas, estão focados em compreender a neurologia e psicologia dos hábitos, suas forças e fraquezas, por que eles surgem e como podem ser mudados. Os pesquisadores descobriram que as deixas podem ser quase qualquer coisa, desde um estímulo visual, como um doce ou um comercial de TV, até certo lugar, uma hora do dia, uma emoção, uma sequência de pensamentos ou a companhia de pessoas específicas. As rotinas podem ser incrivelmente complexas ou fantasticamente simples. Alguns hábitos, como aqueles relacionados a emoções, são medidos em milissegundos. As recompensas podem variar desde comida ou drogas que causam sensações físicas até compensações emocionais, tais como sentimentos de orgulho que acompanham os elogios ou as autocongratulações. E em quase todos os experimentos, os pesquisadores viram ecos das descobertas de Square com Eugênio. Os hábitos são poderosos, mas delicados. Podem surgir fora da nossa consciência ou ser arquitetados deliberadamente. Muitas vezes acontecem sem a nossa permissão, mas podem ser remodelados se manipularmos suas peças. Eles não formam a nossa vida muito mais do que percebemos. São tão fortes, na verdade, que fazem com que os nossos cérebros se apeguem a eles a despeito de todo o resto, inclusive o bom senso. Numa série de experimentos, por exemplo, pesquisadores afiliados ao Instituto Nacional do Abuso do Álcool e do Alcoolismo treinaram camundongos para apertar alavancas em resposta a certas deixas, até que o comportamento se tornasse um hábito. Os camundongos eram sempre recompensados com comida. Então, os cientistas envenenaram a comida para que deixassem os bichos violentamente enjoados, ou eletrificar o chão, de modo que, quando os camundongos andavam em direção à recompensa, levavam um choque. Os camundongos sabiam que a comida e a jaula eram perigosas. Quando recebiam as bolinhas envenenadas numa tigela ou viam os painéis eletrificados no chão, mantinham distância. No entanto, quando viam suas antigas deixas, apertavam a alavanca sem pensar e comiam a comida ou andavam pelo chão, mesmo enquanto vomitavam ou pulavam por causa da eletricidade. O hábito estava tão arraigado que os camundongos não conseguiam evitar. Não é difícil encontrar um caso análogo no mundo humano. Pense no fast food, por exemplo. Faz sentido quando as crianças estão morrendo de fome, você está dirigindo para casa depois de um longo dia, parar só essa vez no McDonald's ou no Burger King. As refeições não são caras. O sabor é tão bom, afinal, uma única dose de carne processada, batatas fritas, salgadas e refrigerante cheio de açúcar representam um risco relativamente pequeno para a saúde, certo? Você não faz isso o tempo todo. Porém, os hábitos surgem sem a nossa permissão. Estudos indicam que, em geral, as famílias não pretendem comer fast food regularmente. O que acontece é que um padrão de uma vez por mês lentamente se torna uma vez por semana e então 2 vezes por semana, conforme as deixas e recompensas criam um hábito, até que as crianças estão consumindo uma quantidade de hambúrgueres e fritas que é prejudicial à saúde. Quando pesquisadores da Universidade do Norte do Texas
e Diali tentaram entender por que as famílias gradualmente aumentavam o consumo de fast food, encontraram uma série de deixas e recompensas que a maioria dos consumidores nunca soube que estava influenciando seu comportamento. Eles descobriram o loop do hábito. Todo McDonald's, por exemplo, possui a mesma aparência. A empresa deliberadamente tenta padronizar a arquitetura das lanchonetes e o que os funcionários dizem aos clientes, de modo que tudo seja uma deixa consistente para desencadear rotinas de compra. Em algumas redes, os alimentos são especificamente concebidos para proporcionar recompensas imediatas. As batatas fritas, por exemplo, são projetadas para começar a se desintegrar no momento em que encostam na sua língua, para fornecer uma dose de sal e gordura o mais rápido possível, ativando assim seus centros de prazer e prendendo seu cérebro no padrão. Muito melhor para espreitar o loop do hábito. No entanto, esses mesmos hábitos são delicados. Quando uma lanchonete de fast food fecha, as famílias que antes comiam lá muitas vezes passam a jantar em casa, em vez de procurar um lugar alternativo. Mesmo pequenas alterações podem acabar com o padrão. Mas, já que frequentemente não reconhecemos esses loops de hábitos enquanto crescem, não enxergamos nossa capacidade de controlá-los, aprendendo a observar as deixas e recompensas, no entanto, podemos mudar as rotinas. 4. Em 2000, 7 anos após a doença, a vida de Eugênio atingiu uma espécie de equilíbrio. Ele saía para caminhar toda manhã. Comia o que queria, às vezes 5 ou 6 vezes por dia. Sua mulher sabia que, contanto que a televisão estivesse ligada no History Channel, Eugênio se instalaria na sua poltrona felpuda e ficaria assistindo, fossem reprises ou programas novos. Ele não percebia a diferença. Conforme foi ficando mais velho, no entanto, os hábitos de Eugênio começaram a ter impactos negativos na sua vida. Ele era sedentário. Às vezes assistia televisão durante horas a fio, pois nunca se entendiava com os programas. Seus médicos ficaram preocupados com seu coração. Disseram a Beverly que o mantivesse numa dieta restrita de comidas saudáveis. Ela tentou, mas era difícil influenciar a frequência com que ele comia ou o que comia. Ele nunca se lembrava das advertências dela. Mesmo se a geladeira estivesse abarrotada de frutas e legumes, Eugênio fuçava até achar o bacon e os ovos. Essa era a sua rotina. E conforme Eugênio envelhecia e seus ossos ficavam mais frágeis, os médicos disseram que ele precisava tomar mais cuidado ao passear pela rua. Na cabeça de Eugênio, no entanto, ele ainda tinha 20 anos a menos. Nunca se lembrava de pisar com cuidado. Fui fascinado pela memória durante toda a minha vida. Square me diz, então conheci EP e vi como a vida pode ser rica mesmo se você não pode se lembrar dela. O cérebro tem essa capacidade espantosa de encontrar a felicidade, mesmo quando as memórias dela não estão mais lá. Porém, é difícil desligar isso, o que acabou se voltando contra ele. Beverly tentou usar sua compreensão dos hábitos para ajudar Eugênio a evitar problemas conforme envelhecia. Descobriu que podia causar um curto-circuito em alguns de seus piores padrões, inserindo novas deixas. Se ela não guardasse bacon na geladeira, Eugênio não comeria vários cafés da manhã gordurosos. Quando ela punha uma salada perto da poltrona dele, Eugênio às vezes a beliscava. E conforme a refeição foi se tornando um hábito, parou de procurar guloseimas na cozinha. Sua dieta aos poucos melhorou. Apesar desses esforços, no entanto, a saúde de Eugênio piorou mesmo assim. Um dia de primavera, Eugênio estava assistindo televisão quando de repente deu um grito. Beverly entrou correndo e o viu com a mão no peito. Ela chamou uma ambulância. No hospital, foi diagnosticado um pequeno ataque cardíaco.
A essa altura, a dor tinha passado e Eugênio estava lutando para sair da maca. Naquela noite, ele ficou o tempo todo arrancando os sensores presos a seu peito para poder deitar de lado e dormir. Alarmes soavam e as enfermeiras entravam correndo. Elas tentavam fazer com que parasse de mexer nos sensores, prendendo-os no lugar com esparadrapo e dizendo que iam amarrá-lo se ele continuasse se mexendo. Nada funcionava. Ele esquecia as ameaças logo depois que eram feitas. Então sua filha disse a uma enfermeira que tentasse elogiá-lo por cooperar e ficar quieto, e repetisse o elogio inúmeras vezes, sempre que o via. Sabe como é? Queríamos apelar para o orgulho dele, me disse sua filha Carol Hines. Dizíamos: Ah, pai, você está mesmo fazendo uma coisa importante pela ciência, deixando estes negocinhos no lugar. As enfermeiras começaram a paparicá-lo. Ele amou. Depois de alguns dias, ele fazia o que quer que elas pedissem. Eugênio voltou para casa uma semana depois. Então, no outono de 2008, quando atravessava a sala de estar, Eugênio tropeçou numa saliência perto da lareira. Caiu e quebrou o quadril. No hospital, Square e sua equipe recearam que ele fosse ter crises de pânico por não saber onde está. Por isso, deixaram bilhetes ao lado de sua cama explicando o que aconteceram e colaram fotos de seus filhos na parede. Sua mulher e seus filhos vinham visitá-lo todo dia. Eugênio, no entanto, nunca ficou preocupado. Nunca perguntava por que estava no hospital. Àquela altura, ele parecia estar conciliando com a incerteza, disse Square. Fazia 15 anos que perdera a memória. Era como se parte de seu cérebro soubesse que havia algumas coisas que ele jamais entenderia e aceitasse isso muito bem. Beverly vinha ao hospital todos os dias. Eu passava um tempão falando com ele, ela dizia. Dizia que o amava e falava dos nossos filhos e da vida boa que tínhamos. Apontava para as fotos e dizia como ele era querido. Fomos casados durante 57 anos e 42 deles foram um casamento normal de verdade. Às vezes era difícil, porque eu queria tanto meu velho marido de volta, mas pelo menos eu sabia que ele estava feliz. Umas poucas semanas depois, sua filha veio visitá-lo. Qual é o plano? Eugênio perguntou quando ela chegou. Ela o levou para fora numa cadeira de rodas até o gramado do hospital. O dia está lindo, disse Eugênio. Que tempo ótimo, né? Ela falou para ele sobre suas crianças e eles brincaram com o cachorro. Ela achou que ele talvez pudesse voltar para casa em breve. O sol estava se pondo, ela começou a se preparar para levá-lo para dentro. Eugênio olhou para ela. Tenho sorte de ter uma filha como você, ele disse. Ela foi pega desprevenida. Não conseguia se lembrar da última vez em que ele dissera uma coisa tão carinhosa. Tenho sorte de você ser meu pai, ela disse. Puxa, o dia está lindo, ele disse. O que você está achando do tempo? Naquela noite, à 1 da manhã, o telefone de Beverly tocou. O médico diz que Eugênio sofrera um ataque cardíaco grave e os funcionários tinham feito o possível, mas não tinham conseguido reanimá-lo. Ele falecera. Depois de sua morte, ele seria celebrado pelos pesquisadores e imagens de seu cérebro seriam estudadas em centenas de laboratórios e escolas de medicina. Sei que ele teria ficado muito orgulhoso de saber o quanto contribuiu para a ciência, Beverly me disse. Ele me disse uma vez, logo depois de casarmos, que queria fazer alguma coisa importante com a sua vida. Algo que fizesse diferença. E ele fez. Apenas nunca se lembrou de nada disso. 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos. 1. Um dia, no começo da década de 1900, um bem-sucedido executivo americano chamado Claude Serroux foi abordado por um velho amigo com uma nova ideia comercial. O amigo explicou que descobrira um produto incrível, que ele estava convencido de que seria um sucesso. Era uma pasta de dente, uma preparação mentolada e espumante que se chamava de Pepsodent.
Havia alguns investidores duvidosos envolvidos. Um deles tinha uma série de negócios agrários fracassados. Outro, segundo os boatos, estava ligado à máfia, mas o amigo prometeu que aquele empreendimento seria gigantesco. Isso é claro se Hawkins consentisse em ajudar a criar uma campanha de promoção nacional. Hawkins, na época, estava no topo de uma indústria em rápida expansão, que mal existia umas poucas décadas antes: a publicidade. Ele era o homem que convencera os americanos a comprar cerveja de Chiles, alardeando que a empresa limpava suas garrafas com vapor vivo, enquanto deixava de mencionar que todas as outras empresas usavam exatamente o mesmo método. Ele seduzira milhões de mulheres a comprar sabonete Palmolive, afirmando que Cleópatra se banhava com ele, apesar dos protestos veementes de historiadores indignados. Ele tornara o cereal matinal Puffed Head famoso, dizendo que era disparado com armas até que os grãos inchassem até 8 vezes o tamanho normal. Ele transformara dezenas de produtos antes desconhecidos: a aveia Quaker, os pneus Goodyear, a vassoura mágica Bissell, o porco com feijão da Van Camp, em nomes comuns em todos os lares. E nesse processo, ficara tão rico que sua autobiografia, o best-seller Minha Vida na Publicidade, dedicava longas passagens às dificuldades para gastar tanto dinheiro. No entanto, Claude Hawkins era mais conhecido por uma série de regras que criou, explicando como formar novos hábitos entre consumidores. Essas regras transformariam indústrias inteiras e acabariam se tornando uma sabedoria convencional entre marqueteiros, reformadores pedagógicos, profissionais da saúde pública, políticos e diretores executivos. Mesmo hoje, as regras de Hawkins influenciam tudo, desde como compramos produtos de limpeza até os recursos que governos usam para erradicar doenças. Elas são fundamentais à criação de qualquer nova rotina. No entanto, quando esse velho amigo abordou Hawkins para falar da Pepsodent, o publicitário demonstrou apenas um leve interesse. Não era segredo que a saúde dentária dos americanos estava em rápido declínio. Conforme a nação se tornara mais endinheirada, as pessoas haviam começado a comprar maiores quantidades de produtos com açúcar e processados. Quando o governo passou a recrutar homens para a Primeira Guerra Mundial, tantos recrutas tinham dentes podres que os oficiais diziam que a má higiene dentária era um risco para a segurança nacional. No entanto, como Hope sabia, vender pasta de dente era um suicídio financeiro. Já havia um exército de vendedores de porta em porta oferecendo duvidosos pós e elixires dentais, a maioria deles à beira da falência. O problema era que quase ninguém comprava pasta de dente porque, apesar dos problemas dentários da nação, quase ninguém escovava os dentes. Por isso, Hawkins refletiu um pouco sobre a proposta do amigo e então a recusou. Diz que continuaria com sabonetes e cereais. Não vi um jeito de educar os leigos sobre as teorias técnicas da pasta de dente, explicou Hawkins em sua autobiografia. O amigo, no entanto, foi persistente. Voltou inúmeras vezes, apelando para o considerável ego de Hawkins, até que, por fim, o publicitário acabou cedendo. Finalmente concordei em realizar a campanha se ele me desse uma opção de 6 meses num bloco de ações, escreveu Holmes. O amigo concordou. Seria a decisão financeira mais sábia da vida de Hawkins. 5 anos após firmar essa parceria, Hawkins transformou a Pepsodent num dos produtos mais conhecidos do mundo. E nesse processo ajudou a criar o hábito de se escovar os dentes, que se alastrou pelos Estados Unidos numa velocidade estonteante. Em pouco tempo, todo mundo, de Shirley Temple a Kirk Gable, estava se vangloriando pelo seu sorriso Pepsodent. Em 1930, a Pepsodent já era vendida na China, África do Sul,
Brasil, Alemanha e em quase todos os lugares onde Hopkins pudesse comprar anúncios. Uma década depois da primeira campanha da Pepsodent, pesquisadores descobriram que escovar os dentes se tornaria um ritual diário para mais da metade da população americana. Hopkins ajudara a estabelecer a escovação como uma atividade diária. O segredo de seu sucesso, Hopkins se gabaria depois, era que ele achara um certo tipo de deixa e recompensa que alimentara um hábito específico. É uma alquimia tão poderosa que mesmo hoje os princípios básicos ainda são usados por gigantes dos bens de consumo, criadores de videogame, produtores de alimentos, hospitais e milhões de vendedores no mundo todo. Eugene Pauly nos ensinou sobre o loop do hábito, porém foi Claude Hopkins quem mostrou como os novos hábitos podem ser cultivados e alimentados. Então, o que foi exatamente que Hopkins fez? Ele criou um anseio. E esse anseio, como se descobriu, é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem. Esse anseio é o que alimenta o loop do hábito. Ao longo de sua carreira, uma das táticas que se tornaram marca registrada de Claude Hopkins era encontrar estímulos simples para convencer os consumidores a usar seus produtos todos os dias. Ele vendia aveia Quaker, por exemplo, como um cereal matinal capaz de fornecer energia para 24 horas. Mas só se você comesse uma tigela toda manhã. Anunciava tônicos que curavam dores de barriga, dores nas juntas, pele ruim e problemas femininos, mas só se você tomasse o remédio logo na primeira aparição dos sintomas. Em pouco tempo, as pessoas estavam devorando aveia no raiar do dia ou bebendo goles de garrafinhas marrons sempre que sentiam qualquer indício de fadiga ou indigestão, o que, por sorte, acontecia pelo menos uma vez por dia. Para vender Pepsodent, então, Hopkins precisava de um estímulo que justificasse o uso diário da pasta de dente. Ele sentou-se com uma pilha de livros técnicos sobre saúde dentária. Foi uma leitura árida, ele escreveu depois. Mas no meio de um dos livros achei uma referência às placas de mucina nos dentes, o que depois eu chamei de a película. Isso me deu uma ideia atraente. Resolvi anunciar essa pasta de dente como um criador de beleza, lidar com essa película turva. Ao focar-se na película dentária, Hopkins estava ignorando o fato de que esta mesma película sempre cobria os dentes das pessoas e nunca parecer incomodar ninguém. Ela é uma membrana natural, como se forma nos dentes, a despeito do que você come ou da frequência com que escova os dentes. As pessoas nunca tinham prestado muita atenção a ela, e não havia muito motivo para que devessem prestar. Você pode se livrar da película comendo uma maçã, passando os dedos nos dentes, escovando-os ou fazendo um bocejo vigoroso com algum líquido. A pasta de dente não fazia nada para ajudar a remover a película. Na verdade, um dos principais pesquisadores de saúde dentária da época disse que todas as pastas de dente, especialmente Pepsodent, eram inúteis. E isso não impediu que Hopkins explorasse sua descoberta. Aqui, decidiu ele, estava uma deixa que podia deflagrar um hábito. Em pouco tempo, cidades estavam cobertas de anúncios de Pepsodent. É só você passar a língua nos dentes, dizia um dele. Vai sentir uma película. E é isso que faz seus dentes parecerem sem vida e facilita o apodrecimento. Note quantos dentes bonitos são vistos por toda parte, dizia outro anúncio mostrando beldades sorridentes. Milhões de pessoas estão usando um novo método de limpeza dentária. Por que uma mulher gostaria de ter uma película opaca nos dentes? Pepsodent remove a película. O brilhante desses anúncios era que eles dependiam de uma deixa, a película dentária, que era universal e impossível de ignorar. Dizer para alguém passar a língua nos dentes, na verdade, provavelmente faz com que a pessoa passe a língua nos dentes. E quando fazia isso, provavelmente sentia uma película. Hopkins encontrar uma deixa simples
que existia havia milênios e era tão fácil de deflagrar que um anúncio podia fazer com que as pessoas obedecessem automaticamente. Além disso, a recompensa, como Holmes previu, era ainda mais sedutora. Quem, afinal, não quer ser mais bonito? Quem não quer um sorriso mais bonito? Principalmente quando a única atitude necessária é uma rápida escovada com a Pepsodent? Após o lançamento da campanha, uma semana calma se passou. Depois duas. Então, na terceira semana, a procura explodiu. Havia tantos pedidos de Pepsodent que a empresa não conseguia dar conta. Em 3 anos, o produto virou internacional e Holmes estava criando anúncios em espanhol, alemão e chinês. Dentro de uma década, a Pepsodent era um dos produtos mais vendidos do mundo. Continuaria sendo a pasta de dente mais vendida dos Estados Unidos durante mais de 30 anos, rendendo bilhões de dólares. Antes de a Pepsodent surgir, apenas 7% dos americanos tinham um tubo de pasta de dente no armarinho do banheiro. Uma década depois que a campanha publicitária de Holmes foi veiculada nacionalmente, esse número pulara para 65%. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a preocupação das Forças Armadas com os dentes dos recrutas diminuíram, pois muitos soldados estavam escovando os dentes todos os dias. Ganhei $1 milhão com a Pepsodent. Holmes escreveu uns poucos anos depois que o produto surgiu nas prateleiras. O segredo, disse, era que ele aprendera a psicologia humana certa. Essa psicologia era fundamentada em 2 regras básicas. Primeira, ache uma deixa simples e óbvia. Segundo, defina claramente as recompensas. Se você acertasse esses elementos, prometia Holmes, era como mágica. Veja o caso da Pepsodent. Ele identificara uma deixa, a película dentária, e uma recompensa, dentes bonitos, que tinham convencido milhões de pessoas a começar a praticar um ritual diário. Mesmo hoje, as regras de Holmes são um ingrediente essencial dos livros de marketing e a base de milhões de campanhas publicitárias. E estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos. Muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Holmes. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercício, por exemplo, mostram que é mais provável que elas se manterem fiéis a um plano de exercícios se escolherem uma deixa específica, tal como correr assim que chegam do trabalho e uma recompensa clara, como uma cerveja ou uma noite de TV sem culpa. Pesquisas sobre dietas dizem que criar novos hábitos alimentares exige uma deixa pré-definida, como planejar os cardápios com antecedência e recompensas simples para aqueles que persistem em suas intenções. Chegou o momento em que a publicidade nas mãos de alguns atingiu o status de uma ciência, escreveu Holmes. A publicidade antigamente, um negócio arriscado, tornou-se assim, sob uma direção competente, um dos empreendimentos comerciais mais seguros. É uma afirmação bastante audaciosa. No entanto, as 2 regras de Holmes, na verdade, não são suficientes. Também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito. Uma regra tão sutil que o próprio Holmes se baseia nela sem saber que existia. Ela explica tudo, desde que porque é tão difícil ignorar uma caixa de donuts, até como uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforço.